Muito bem, pessoal, neste vídeo eu vou comentar com vocês as questões de legislação aplicadas na prova para professor de Educação Física da Prefeitura de Cachoeirinha, que deve ser a mesma prova para os demais cargos de professor de nível superior, de anos finais, aplicada no turno da manhã do dia 22 de agosto. Pessoal, as primeiras questões sobre a Constituição Federal, bem tranquilas. Nós temos aqui o mandato de 4 anos para o prefeito, vice e vereadores, em pleito direto e simultâneo em todo o país, né? Muito fácil essa questão, até quem não estudou a Constituição Federal deveria saber a resposta, né? Que o mandato é de 4 anos e o pleito, o voto é direto, né? A gente escolhe diretamente os nossos representantes. Letra B, o gabarito. A questão 12... ela é muito parecida com uma questão que eu coloquei no simulado sobre a lei orgânica de Cachoeirinha. Só que tem um detalhe, essa questão não é sobre a lei orgânica. Essa questão é sobre a Constituição Federal. Ela queria saber quais são as normas, então, do processo legislativo lá da Constituição Federal. E aí, medida provisória, tá certo, no município não existe, mas na Constituição Federal, sim. Resoluções, leis complementares e leis delegadas. Só lei arbitrária que não existe. Então, pessoal, das 5 alternativas, as 4 estão corretas, letra D, o gabarito. Bem tranquila essa questão. Questão 13, sobre iniciativa popular. Pessoal, tinha uma questão igualzinha a essa no nosso simulado. Quem fez o nosso simulado ou o nosso curso, certamente deu aquela risada na hora de marcar letra C, sabendo que a resposta era 5%, conforme artigo 49 da Lei Orgânica de Cachoeirinha. A questão 14 fala sobre os princípios do ensino nas escolas municipais, né? E também no nosso simulado tinha uma questão sobre esses princípios que estão no artigo 157, né, da Lei Orgânica. E aqui, nessa questão que a banca propôs, o erro é esse em contraposição ao regime jurídico, que está errado. É plano de carreira e regime jurídico, porque os servidores do magistério são regidos pelos dois, né? Então a terceira ficou errada, a 1 e a 2 estavam corretas, a letra D, o nosso gabarito na questão 14, não vejo nenhum recurso também nessa questão. Sobre as questões sobre o regime jurídico dos servidores, veio uma questão sobre as vantagens que o servidor pode receber. Além do vencimento básico, vocês podem receber indenizações, gratificações adicionais e tudo mais. Então, vinham 3 frases, primeira, segunda e terceira parte, e a banca perguntava qual ou quais que estão corretas, né? Bom, como é que funciona aqui nessa questão 15? A gente vai ver na primeira parte que, além do vencimento, o servidor pode receber indenização, gratificação adicional e auxílio. Tá certo, isso mesmo. A primeira correta. Segundo, indenizações e auxílios se incorporam? Não, coisa nenhuma. Parcela indenizatória nunca pode se incorporar ao vencimento. Se incorporar ao vencimento significa que o servidor vai ficar sempre recebendo aquela parcela. Então a segunda parte está errado. Gratificações adicionais não se incorporam? Está errado. Porque as gratificações e adicionais podem se incorporar em casos e condições indicados em lei. Então, a primeira estava correta, a 2 e a 3 erradas, e o nosso gabarito aqui é a letra E, na questão 15. Não vejo também como recorrer aqui. A questão 16, quem pegou legislação desatualizada errou. Tem que ter muito cuidado quando vai fazer concurso municipal, porque muitos municípios têm legislações atualizadas e desatualizadas disponíveis em sites diferentes. E se o candidato vai no site errado, vai pegar a lei desatualizada. Quando eu preparo os nossos cursos aqui no PGF Concursos, eu sempre faço uma grande pesquisa para ver qual é a lei que está mais atualizada e até quando necessário, manualmente eu vou atualizando de acordo com as emendas. Porque é um risco que a gente não pode correr ir para uma prova com uma lei desatualizada, né? E os nossos alunos no nosso curso certamente acertaram essa questão, porque vocês sabem que a licença gestante e a licença da adotante são pelo mesmo prazo de 180 dias. É errado afirmar que a licença adotante seria de 120 dias.
Então a questão 16 está errada, conforme artigo 120. Depois nós temos a questão 17, que fala sobre os direitos da pessoa com deficiência. Também uma questão com primeira, segunda e terceira partes. E nessa questão aqui, só uma estava errada, só a segunda. A primeira parte está certa, a segunda está errada e a terceira está certa. E aí o nosso gabarito é letra D. E olha só como essa questão exigia até um raciocínio lógico. Hein? Somente duas das partes não estão incorretas. Quer dizer, somente duas estão certas. Sendo possível afirmar que a outra não está correta. Quer dizer, sendo possível afirmar que a outra está errada. É isso. São três partes. A segunda está errada, e a primeira e a terceira estão certas. Então, a letra D vai ser o nosso gabarito aqui na questão. Questão 18. Essa questão aqui fala qual que não é um direito que não pode ser afetado da capacidade civil. Conservar sua fertilidade, inclusive com esterilização compulsória. Jamais, né, pessoal? É vedada, é proibida a esterilização compulsória de qualquer pessoa, seja portador de deficiência ou não. Né? É vedado, não é inclusive, não. Então, a letra A é a resposta na 18, também nada a recorrer. Questão 19 fala agora sobre o ECA, sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Tinha uma pegadinha aqui, né, sobre a educação de jovens e adultos, o EJA, né? Porque o ensino fundamental obrigatório e gratuito é um direito assegurado a todos, inclusive aos que não tiveram acesso à idade própria, por meio do EJA. Então não é salvo, é inclusive. Isso tornou incorreta a letra C, a banca pediu a incorreta, é o gabarito, as outras todas estavam corretas. E na questão 20, bom, essa questão bem tranquila, né, pessoal? Todo mundo sabe a diferença da criança para o adolescente no ECA, né? Está ali no comecinho. Até os 12 incompletos é criança. Fez 12 anos no aniversário, até os 18 incompletos é adolescente. É isso. Vejam só, 17 anos e 9 meses é criança ou adolescente? Adolescente, né? Então, a gente marcou aqui e eliminamos a letra B e a letra E. Maravilha. 11 anos e 8 meses. A gente sabe, com 12 é adolescente, com menos é criança. 11 anos e 8 meses é criança ainda. Letra D é a única possível. Mas vamos confirmar. 9 anos e 10 meses é criança, isso mesmo. Letra D é o nosso gabarito na questão 20. Então foi uma prova, no geral, bem tranquila, algumas questões parecidas com o nosso simulado, e eu acredito que vocês tenham se saído bem. Não identifiquei nenhum recurso nessa prova e desejo a todos uma boa sorte, e fica o convite já para quem fez essa prova e tiver interesse também em outros concursos. Estão abertas inscrições na Prefeitura de São Leopoldo, logo devem abrir inscrições também na Prefeitura de Alvorada, e nós aqui no PGF Concurso já temos cursos preparatórios para todos esses concursos. Também previsto o concurso em breve em Porto Alegre também, poderá ter para anos iniciais de educação infantil. Então é isso, uma boa sorte e um grande abraço.